em mais um grande furo de reportagem, o portal Tudo na Bahia está aqui com Itamar Pereira Santos, né, que aparece envolvido no inquérito que apura a morte dos professores Álvaro e Elisnei e que foi alvejado com 12 tiros. Itamar, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para você e gostaria que você respondesse com toda a sinceridade possível. Itamar, como foi o atentado que você sofreu? Rapaz, o atentado foi assim, uma maneira que nem eu sei explicar. Eu tava brincando um dominó na quadra, apostado, como era de costume sempre brincar lá com os amigos. E era por volta assim de umas 9h40 da noite quando chegou 2 elementos abordando a gente dizendo que era um assalto. E que assalto foi esse que já foi disparando contra a minha pessoa, 12 tiros, e só dispararam contra mim também. Não tem mais nada a falar sobre isso. Certo. E essas pessoas estavam encapuzadas ou não? Não, estavam com um monel assim normal, em cima do rosto assim. Não dava pra ver o rosto deles. Deu pra ver bem magrinho os 2 rapazes, 2 pessoas bem magras, assim, em torno de uns 50, 55 quilos, não mais que isso. E chegaram já disparando. Não deu nem pra... Não dava pra fazer nada. Só tentei correr pra me defender, mas não teve jeito. Acabou me acertando. Correto. E o que você tem a falar sobre as declarações, por exemplo, que foram dadas? Qual era a sua relação com Marcelo Caolho e Joãozinho? Rapaz, minha relação com o Marcelo Caolho é de amizade mesmo, porque eu conheci ele desde pequeno, tá entendendo? Eu nunca tive nenhum outro tipo de relação com ele. Sempre a gente se encontrava nas festas, bebia, já brinquemos bola junto. E conheci ele desde pequeno, não tive nenhum outro tipo de relação com ele, fora essa. E Joãozinho eu conheci através de Marcelo. Mas também, pra mim, eu só sempre via em festa. Mas não tinha nenhum vínculo com ele. Correto. Outra coisa que a gente gostaria de saber seria o seguinte: o Marcelo, você deu um depoimento quando você recebeu os 12 tiros, quem foram as pessoas que ouviram você? Foram até o hospital ouvir você? Ó, primeiro instante, quem foi logo de primeira lá foi os investigadores da Polícia Civil de Eunápolis. Eles chegaram lá, conversaram comigo, falaram sobre os tiros, falaram que eu estava correndo risco de vida no hospital onde eu estava, que não tinha nenhuma segurança, seria melhor ser transferido de lá para outro hospital. Aí eu falei, fiquei na dúvida, fiquei naquela, falei, vou ou não vou? Aí conversei com meus parentes, minha mãe, minha mulher. Aí me aconselharam, aí falaram que era melhor, eu acabei topando e fui transferido. E logo assim que eu cheguei fui transferido do hospital daqui para o de Eunápolis, assim que eu cheguei lá no hospital de Eunápolis, nem esfriou direito a viagem, chegou o delegado lá para pegar o depoimento. Chegou o delegado, mas 3 investigadores da Polícia Civil. Certo. E o juiz esteve presente? Não, na hora desse depoimento que eu dei pro delegado e os investigadores não estavam. Mas assim, com uns 3 dias depois que eu estava no hospital, foi o juiz e o promotor e o escrivão lá para confirmar o depoimento que eu tinha dado. No caso, o Dr. Roberto e o Dr. Dionelis? O Dr. Roberto e o Dr. Dionelis. E quantas vezes você teve reunido com o Dr. Roberto e com o Dr. Dionelis? Quantas vezes eles te visitaram? Uma única vez só. Correto. Né? Porque você deu um depoimento na polícia, né, dizendo o seguinte, que você não sabe por que você levou os tiros, né? Mas tem um depoimento, por exemplo, de Marcelo dizendo que você levou os tiros. Tem 2 depoimentos de Marcelo. Um, ele fala que você levou os tiros a mando de Sandoval e Rodrigues, tá entendendo? E que quem teria dado esses tiros seria um elemento conhecido como um capixaba e um menor. Desconheço esse fato. Porque logo em seguida ele dá um outro depoimento em juízo e ele fala o seguinte, que você teria sofrido os atentados na realidade porque você teria tido alguns problemas quando você esteve preso, você teria tido alguns problemas no presídio, né? E que você tinha contas a acertar quando você saiu de lá, por alguma coisa que você tivesse cometido durante o tempo que você esteve preso. Não tenho nenhum problema assim no presídio durante o tempo que eu fui preso, não tive nenhuma inimizade com ninguém não. Tem alguns companheiros provavelmente ainda tá preso lá ainda, pode algum momento que sair eu posso chamar para também dar
um depoimento sobre isso e vai ver que não é verdade. Né? Em nenhum momento aconteceu nenhum conflito contra eu e outra pessoa no presídio. Correto. Em algum momento você foi... A polícia te tentou induzir algum depoimento, ou o juiz, o promotor, tentaram te fazer tua cabeça para você dar uma certa versão pro caso? Não, induzir eles não tentaram não, mas tipo assim, eu falava uma coisa, eles reformulavam a pergunta e tentavam ver se eu tava mentindo, vai entendendo? Em cima daquilo, omitindo fatos, mas a versão era a mesma de sempre. Por mais que eles reformulassem a pergunta, fizessem a pergunta de um jeito, depois viessem a mesma pergunta de outra forma, mas a resposta foi sempre a mesma. Correto. E deixa eu ver aqui. Dá um tempinho aí. Pode focar só nele. Você falou no seu depoimento que você soube no campinho, através de várias pessoas, que foi Pequeno que teria contratado, o motorista de Edésio, que teria contratado os Pistoleiros Júnior e Rodrigo III, né? E outros dois para participar da morte dos professores. Você confirma isso? Desconheço esse fato. Em nenhum momento eu falei dessa maneira. Nenhum momento. Meu depoimento não foi dessa maneira também. Você chegou a ler esse depoimento quando você deu à polícia? Não, depois que eu dei o depoimento, eles estavam com o notebook, aí saíram para lá. No dia seguinte, veio. 3 dias depois, veio o promotor e o juiz. Foi só levar o depoimento para me assinar, mas eu não cheguei a ler não, porque eu também tinha feito a cirurgia, não podia se movimentar muito. Quer dizer que você confirma que o promotor e o juiz que levaram o depoimento para você assinar? Foi. Dr. Roberto e Dr. Dionelis? Dr. Dionelis. Você fala aqui no seu depoimento que você era muito chegado de Rodrigo, você confirma isso? Você era muito chegado de Rodrigo? Rodrigo III? Rodrigo III? Conheci ele desde pequeno. E que inclusive você ia batizar o filho dele? Correto. Fala aqui o seguinte, que você não chegou a ouvir de Rodrigo sobre a morte dos professores. Não cheguei a ouvir não. Né? Mas no bairro Campinho, todos os chegados a ele comentavam que Rodrigo e Júnior eram quem tinham participado do crime, amando de Pequeno. Desconheço também esse fato. Você não falou isso? Não falei. Isso foi levado pelo promotor e o juiz? Depois que eu dei o depoimento para o delegado e os investigadores, a escolha quem levou lá para me assinar foi o promotor e o juiz. Correto. Pequeno, você conhecia Pequeno? Vi ele algumas vezes nas festas, mas não tenho nada a falar contra a pessoa dele, não. Sabia que ele tinha lá suas coisas de errado, mas também não sabia de certo. Eu ouvia falar pela boca dos outros, fulano, isso e outro, mas... Ele chegou, por acaso, Você sabia do envolvimento de Pequeno com tráfico de droga? Não sabia. Já soube? Já ouvi falar, mas nem tudo que os outros falam se escreve, né? Correto. Você também declara que você teria dito, segundo o depoimento aqui que foi levado para você assinar, que você teria dito que a morte de Pequeno teria se dado porque ele devia um dinheiro para Rodrigo III pela morte dos professores? Não falei isso não. Você nunca falou isso? Não falei não. Correto. Que aqui fala que a conversa que rolava, que você teria dito, que a conversa que rolava antes do dia da morte de Pequeno era que este estaria devendo dinheiro a Júnior e Rodrigo III, referente ao serviço da morte dos professores Álvaro e Elisei. Desconheço esse fato. Certo. Aí depois fala que você falou que Pequeno era traficante no bairro Baianão, tal, que você falou que também desconhece, né? E que ele era brigão e valente, que você achava importante por ser motorista do ex-secretário. Você não falou nada disso. Isso eu falei.